Bom dia, pessoal. A gente vai fazer revisão para a prova e a gente vai cair como capítulos para vocês, capítulo 11 a 14. A gente vai ver um pouquinho dos níveis de organização do corpo humano, em células, tecido, órgãos, os sentidos, e vai falar um pouquinho dos distúrbios da visão, que é bem tranquilo, e sistema muscular, que foi o último capítulo que a gente viu, mas é a parte bem básica do sistema muscular. Então, os níveis de organização do corpo humano, que é o capítulo 11, o que a gente vai precisar focar? Que a gente tem, vamos começar das células, esquecem átomos e moléculas. As células elas vão se unir, formar um grupo maior, que são os tecidos, e esses tecidos vão se unir formando estruturas maiores ainda. Então, até aqui a gente tem as estruturas microscópicas, que a gente não consegue ver. E os tecidos se unem e formam um grupão bem grande, que são os órgãos, e a gente já consegue ver macroscopicamente, que vão se juntar formando sistemas, por exemplo, sistema digestivo, e aí vão funcionando para quê? Para que o nosso corpo funcione. Então, os órgãos se organizam em sistemas. E todos os sistemas do nosso corpo é conhecido como organismo, que no caso a gente tem como representante nós mesmos. Então, se a gente pegar aqui, ó, as organelas que formam as células se juntam e formam tecido, até que o microscópio não vê a olho nu. Depois de tecidos se formam, como se fossem vários pedacinhos, bloquinhos, formam os órgãos. A partir de órgão a gente consegue enxergar. Aí a gente tem aqui um estômago que se junta com os outros órgãos, né? Para poder fazer com que o nosso corpo, por exemplo, digira o chocolate que a gente comeu. E formando sistemas. E todo mundo junto e misturado é o que? Organismo. Então, bem tranquilo. Só para a gente relembrar, as células é a menor unidade viva e funcional do corpo e elas se juntam formando tecido e cada uma vai ter uma função diferente, por isso que a gente tem vários formatos diferentes. Se a gente for ver, a gente tem células sanguíneas com esses formatos aqui, células da pele, células do sistema nervoso, sistema reprodutivo, cada uma por desempenhar funções diferentes vai ter um formato diferente. Mas, como composição básica, o que a gente vai encontrar sempre nas células, né? Membrana plasmática, citoplasma com várias organelas, todas essas aí, não precisa ler, não precisa decorar, então vamos pular. Membrana plasmática, que é a membrana que circula e protege a célula, citoplasmas, organelas para produção de substâncias, né, para a própria célula e execução das funções, e material genético, que pode ter membrana nuclear, que são as células eucarióticas, ou não ter a membrana nuclear, que são as células procarióticas. As únicas células procarióticas são das bactérias. Todas as outras seres que a gente conhece possuem carioteca e são chamados eucariotos. Desculpe, minha alergia está atacada, eu vou ficar tossindo até o final da aula. Então, célula humana, se a gente for pegar todas as estruturas que eu falei, no núcleo a gente vai ter, só um instantinho, o material genético e a membrana nuclear, por isso que elas são chamadas, os seres humanos são considerados eucariotos, porque a gente tem a membrana nuclear e o núcleo, envolvendo o núcleo para segurar o material genético. E o que eu falei, a gente tem a membrana plasmática e o citoplasma, onde a gente tem várias organelas no meio. Desculpe pela tosse, mas a alergia não tá passando. Então, a gente está tentando aqui. Falando um pouquinho dos tecidos, como eu falei, é a reunião de vários, ou agrupamento de várias células. Quando a gente está se desenvolvendo, assim que a gente é embrião, as células são muito parecidas e à medida que o embrião vai se desenvolvendo, é que os tecidos vão ganhando cara e vão formando órgãos. Então, no início, tudo é muito parecido. Tipos de tecido: epitelial, que forma a nossa pele, nervoso, que forma o nosso sistema nervoso, muscular, que a gente vai focar no último capítulo, e o conjuntivo, que a gente tem tecido sanguíneo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido adiposo e o propriamente dito, né? Então, o conjuntivo tem vários dentro deles. Falando um pouquinho do tecido epitelial, forma as células epiteliais, ou seja, da nossa pele. Para que serve a pele? Para proteger. Então, basicamente, o tecido epitelial, por formar a pele, vai servir como proteção e revestimento. E ajuda na absorção de substâncias também.
E liberação de secreções, porque a gente tem glândula sudorípara na pele, que é por isso que a gente sua, e glândula de gordura, que é a sebácea. Então, tudo isso a gente vai encontrar na pele. E as células epiteliais, elas podem ter vários formatos, né? O tecido epitelial, pode ter vários formatos. Vai depender da parte que ele está formando o revestimento. Tecido nervoso. A célula principal que forma esse tecido é o neurônio, que tem essa carinha aqui, ó. Dendritos, que são esses ganchinhos. O corpo celular, onde a gente tem o núcleo, e o axônio, que é o que libera as transmissões nervosas, né? Qual é o objetivo? Transmitir informações por impulsos elétricos por todo o corpo, que são os impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são elétricos. Tecido muscular serve para fazer com que o nosso corpo se movimente, se a gente falar do tecido muscular esquelético. E funcionamento dos órgãos, se a gente falar do tecido muscular liso. E do coração, tecido muscular estriado cardíaco. Então, por isso a gente tem 3 classificações. Tecido muscular estriado esquelético. Estriado porque a célula tem umas listras, né, verticais. Vai ter contração forte, voluntária e voluntária porque é nosso corpo que vai mandar, nossa vontade que vai mandar. Tecido muscular estriado cardíaco serve para contrair involuntariamente, é uma contração rápida e rítmica, que é a do coração. Então, a gente é involuntário porque o nosso coração, independentemente da nossa vontade, vai ficar funcionando, assim como os outros órgãos. E aí a gente vai ter o tecido músculo liso, que não tem estria, ou seja, é o tecido muscular não estriado. Contração involuntária também, porque a gente não manda no estômago, tanto é que a gente não manda no estômago, que de vez em quando ele te dá a informação que está com fome. Então, é involuntário. Tecido conjuntivo, ele tem várias funções, porque ele tem vários tipos dentro dele. Vai unir as estruturas do corpo, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, que forma a camada abaixo da pele, que é a derme. Ele pode formar ossos, que é o tecido conjuntivo ósseo. Pode formar cartilagens, que é o tecido conjuntivo cartilaginoso. E sangue, que é o tecido conjuntivo sanguíneo. Ou pode estar armazenando gordura, como tecido conjuntivo adiposo. Então, aqui, ó, tecido muscular estriado esquelético, ó, as estrias aqui, ó. São essas partes verticais aqui, ó. Esquelético, a gente vai encontrar nos músculos, cardíaco no coração, que forma o miocárdio, e muscular liso, porque não tem estrias, nos órgãos. Tecido conjuntivo, eu falei adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, tem o propriamente dito. A pele está aqui e abaixo dele tem a derme, entre a pele e o músculo. Ele forma essa camada entre a pele e o músculo, tecido conjuntivo propriamente dito. Lembrando que a união de tecidos forma os órgãos formam os sistemas. Para que servem os sistemas? Para que o nosso corpo funcione em perfeito equilíbrio. Principais sistemas, eu não vou falar de todos eles, que não é o nosso foco. Circulatório, linfático, digestório, tegumentar, que é da pele, endócrino, para produzir hormônio, muscular, produtor, respiratório, nervoso, esquelético, excretor, imunológico. Então, todos esses sistemas vão trabalhar em conjunto como se fosse uma orquestra. Cada órgão vai ter uma função diferente, né? Como se fosse vários músicos. E aí, para que o nosso corpo funcione como uma música perfeita. Falando agora um pouquinho do capítulo 12. O capítulo 11 foi longo. A gente vai falar um pouquinho do órgão do sentido, porque visão está incluída nessa parte. Vamos falar das estruturas do olho e como funcionam os olhos e a formação das imagens. Então, quais são os 5 sentidos do corpo humano? A gente tem a visão, que é o que a gente vai trabalhar nessa revisão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. Como a gente vai focar na visão, a gente tem a estrutura do olho, né, para poder dar uma analisada. Então, a gente vai perceber o que acontece ao nosso redor através da visão. A gente vai captar essa luz que vai ser transformada em imagem lá na retina, lá atrás do olho. Os olhos, então, eles vão ajudar na formação da imagem. E só no cérebro, depois que passa pela retina, é que ela é interpretada. Cada pessoa vai ter 2 olhos, obviamente, e os olhos são formados pelas 3 camadas.
de fora para dentro externa. A gente tem esclera, que é a parte branca, e a córnea, que é uma membrana transparente, coroide, corpo ciliar e íris na média, que são estruturas que ajudam na formação da imagem, e internamente a retina, que é o que já manda o sinal para o cérebro, e a gente vai encontrar células fotorreceptoras. Então, falando um pouquinho de cada estrutura. Esclera é a parte branca do olho e serve para proteger o olho, basicamente. Córnea é a membrana transparente, serve tanto para proteger e direcionar a luz para a formação das imagens. Tanto é que em alguns casos os problemas de visão é porque a córnea não é regular, e aí ela atrapalha no direcionamento da luz para formar as imagens. E aí você vai enxergar uma imagem embaçada. Coroide é a parte que tem vasos sanguíneos. Se vocês olharem depois da nossa membrana, como ela é transparente, que é a córnea, você vai ver vasos sanguíneos. Para que a gente tem vasos sanguíneos? Porque a gente precisa de nutrição. E a gente precisa de substâncias chegando na vista também para que ela funcione. Corpo ciliar fica atrás da íris e vai ajudar, é a parte que vai fazer a movimentação, formar os líquidos da vista e vai mobilizar o cristalino, que é a nossa lente. Então, na estrutura, porção média do olho, a gente já falou da coroide, que é a parte de nutrição, o corpo ciliar, que é o que segura o olho, né, para poder o olho não ficar saltando. Então, uma estrutura de suporte. O cristalino, ele fica atrás da íris e é a nossa lente natural. E a íris é a parte colorida dos olhos, vai controlar a abertura da luz, né, através da pupila. Então, se você tem pouca luz, a pupila dilata para poder pegar bastante luz e entrar. Se você tem muita luz, a pupila regride porque não precisa de tanta luz para entrar. E na parte interna do olho, a gente tem a retina, onde nós vamos encontrar as células fotorreceptoras. Por que fotorreceptoras? Porque elas vão receber fóton, que nada mais é que a luz. Então, é como se fosse recepcionista de luz, essas células. E aí, os cones são as recepcionistas das cores e tonalidades dos objetos. Já os bastonetes, eles vão receber a luminosidade e transformar isso em sinal para mandar para o cérebro interpretar como imagem. Então, vai ter a percepção de sombras e movimentos dos objetos. Lembrando que cada espécie vai ter uma quantidade de cones diferentes para poder enxergar as cores. Então, basicamente, como é que funciona o olho? Eu tenho uma flor e que a luz que vai vir vai incidir, ou seja, vai bater na nossa vista. A gente viu aquele objeto, como a gente tem o exemplo aqui da flor. Vai bater na córnea, que é a membrana externa, vai chegar na pupila, que é um buraquinho, um orifício, que está na íris. E aí, o que vai ser? Ela vai ajustar a pupila de acordo com a intensidade de luz. Vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a quantidade de luz. E aí, você vai ter, passando pela íris, a luz. Chega no cristalino, que é uma lente que vai mudar o trajeto da luz para que a gente forme a imagem. Então, córnea, pupila e íris, camada média, cristalino logo atrás, captando a imagem, mudando a direção, e retina, que é a parte interna, já aqui na parede, já conectando o nervo óptico, que é o canal para chegar ao cérebro. E aqui a gente vai ter a imagem, porque a gente tem fotos que são sensíveis à luz das receptoras, e essas imagens normalmente vai ser invertida na retina, e esse sinal dessa luz vai formar essa imagem invertida, e o sinal vai chegar no cérebro, que vai consertar essa imagem para a forma original que foi percebida no ambiente. Então, só para refletir, a luz que é refletida dos objetos pega uma linha no olho, passando pela córnea, pupila, cristalino. Então, até aqui cristalino. Depois chega aqui, no caso, o cristalino ajusta para que a retina foque de vez a imagem, né? Então, na retina a gente tem células fotorreceptoras que vão converter essa luz em impulsos elétricos, sinais, e esses impulsos, esses sinais, a imagem ainda está invertida,
vai chegar no nervo óptico no cérebro e ele pega esses sinais e cria a imagem direitinha do que a gente percebeu no ambiente. Falando um pouquinho dos distúrbios da visão, né? A visão ela é perfeita, mas em algumas condições você pode nascer com esse problema ou adquirir ao longo da vida. Como que eu adquiro? Usando demais aparelhos eletrônicos e etc. Então, os básicos de problemas que a gente vai ter: miopia, que é a dificuldade para enxergar de longe. O olho é mais comprido que o normal, então a imagem vai se formar antes da retina. Lembrando que todo problema de vista ela pode ser corrigida com lentes corretivas, que são lentes para ajustar o problema que a tua vista vai ter. E a gente faz isso através das idas ao oftalmologista, com os testes que eles realizam lá. Então, o que vai acontecer com o míope? Você tem a visão normal e que a visão ela é captada na retina nessa região aqui. Como o olho é comprido, essa formação de imagem ela se dá antes da retina. E aí, o que a gente faz? Usa uma lente divergente, ou seja, para espalhar, fazer com que esses raios cheguem até o final. Como se a gente desse um empurrãozinho para a imagem chegar lá na retina. Hipermetropia já é o contrário, a dificuldade para enxergar de perto. O olho é mais curto, a imagem vai se formar depois. A gente usa a lente convergente, a imagem aqui, fica embaçadona. E como forma depois, a gente precisa puxar eles para trás, ou seja, a gente usa uma lente corretiva e convergente, que puxa a imagem para a região da retina que tem que ser formada. Astigmatismo é visão embaçada, que você tem um problema no formato da córnea. A córnea tem que ser retinha, né, porque a imagem seja captada e transferida em um único ponto. Quando ela não tem irregularidades, você vai formando vários pontos, ou seja, a imagem fica como se fosse de bêbado. E como que a gente corrige isso? Lentes cilíndricas. Por que cilíndricas? À medida que a gente bota uma lente cilíndrica aqui, a gente acerta a disfunção da córnea, né, que é esse formato irregular. Como se a gente aprumasse, né, arrumasse essa falha na córnea. E aí esses múltiplos pontos eles vão ser corrigidos e vai formar um único ponto na retina. Eu falei, a irregularidade você vai ter vários pontos formando na retina, então vai ficar como se fosse visão de bêbado mesmo. Estrabismo é quando os olhos apontam em direções diferentes, pode ser para cima, para baixo, pelo lado esquerdo, lado direito, tem vários casos. Nada mais é que um problema nos músculos e nervos daquele corpo que segura o olho, né? E isso dificulta com que o olho fique alinhado para captar a imagem. Causas: dificuldade na coordenação dos movimentos dos olhos, hipermetropia, que é um problema de enxergar para perto, graves, algumas paralisias cerebrais, pode ser causas genéticas ou infecções no sistema nervoso central. Correção: óculos, você tem um tampão, fisioterapia, cirurgia normalmente. Presbiopia é a visão cansada. Parece que é astigmatismo, mas ela ocorre com pessoas com mais de 40 anos. Então, por quê? Porque a força dos músculos vão diminuindo e não vai conseguir controlar o movimento do cristalino direito. Correção: lentes convergentes ou bifocais, que vão servir para longe ou para perto. Normalmente, a presbiopia está mais relacionada com a visão para perto, então, por isso que eu falei convergente. Mas em alguns casos pode ter problemas para longe, aí usa umas lentes bifocais. Então, a presbiopia, o cristalino engrossa para focar objetos próximos, né? Então, fica mais embaçado. E porque ele perder a elasticidade, não vai conseguir focar esses objetos. Então, você vai ter essa imagem aqui, o gatinho totalmente, depois dos 40, desfocado, né? Embaçado. Para fechar, sistema muscular, que a gente vai ver basicamente o que a gente já viu no primeiro capítulo. Para que serve o músculo? Para a nossa movimentação e locomoção, basicamente. Por quê? Ele está lá com tecido esquelético, né? E tecido nervoso para fazer com que o nosso corpo se movimente. Os tecidos são formados por células e essas células musculares são chamadas de fibras. Por quê? São células compridas e elas são chamadas de fibras musculares. E a gente tem a formação de músculos ou a gente tem outras estruturas que ajudam no sistema muscular também.
Além do tecido esquelético e nervoso, você tem estruturas que ajudam a segurar o músculo. Por exemplo, tendões. Vai conectar os músculos aos ossos e os ligamentos ligam um osso ao outro. Isso ajuda também na movimentação. Estão vendo aqui, basicamente, tendões vão ligar músculos aos ossos e os ligamentos vão unir os ossos uns com os outros para que a gente tenha a movimentação do corpo. Então, a classificação, como eu já falei, tecido muscular estriado esquelético, contração voluntária, que é o do nosso corpo, de levantar, de fazer as atividades, estriado cardíaco, que é o do coração, que é a contração involuntária, o coração vai bater de acordo com a vontade do sistema nervoso, então a gente não manda nisso, e o muscular liso, que também tem contração involuntária, sendo liso porque não tem estrias. Então, basicamente, aqui, se a gente pegar esse sistema aqui, ó, a parte do bíceps é o músculo do braço, tecido muscular estriado esquelético. O cardíaco, tecido muscular estriado cardíaco. E o tecido muscular estriado cardíaco pode ser chamado de miocárdio, né? Então, é um tecido que ajuda no funcionamento do coração, na questão da contração. E tecido muscular liso, porque não tem estrias, a gente pegou aqui do sistema do estômago para mostrar que ele é formado por esse tipo de tecido. A gente falou um pouquinho das câimbras, que é o que? A gente tem uma movimentação normal. Quando a gente intensifica esse tipo de esforço, nosso corpo precisa de energia para poder fazer com que ele funcione. Não dá tempo de produzir energia rápido. A forma que o corpo encontra para produzir energia é fermentando. No músculo, quando a gente fermenta para produzir energia rápido, para que aconteça aquele movimento mais intenso e rápido, você libera ácido lático. E aí você vai ter acumulando ácido lático, porque você está querendo fazer um exercício e não tem energia para isso. E aí vai te dar uma sensação de fadiga muscular, o músculo fica cansado. As causas eu falei na semana passada, desidratação, é importante beber água por conta disso, e sedentarismo, porque seu corpo não está acostumado com aquela atividade, e aí você vai se colocar em atividades mais fortes e vai dar todos esses problemas aí de cansaço muscular. Como a gente evita? Se alimentando direitinho, bebendo água e exercícios regulares. Então, basicamente, a revisão é essa. A gente vai se falando lá no Classroom. Uma boa semana de aulas a todos.